Glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha. Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor
Bom, boa noite a todos. Louvamos ao Senhor mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de podermos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra em Mateus capítulo 28. O Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler dos versos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Saudamos você também que está em casa, acompanhando agora. Que o Senhor Jesus também derrame bênção, graça sobre o seu lar. Diz assim o texto, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez juntos podermos estudar a Tua Palavra. Podemos abrir, ler, aprender, crescer, amadurecer na nossa fé, aumentar a nossa comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Mais uma vez, Deus, traga instrução e direção a nós pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Texto muito conhecido nosso, até na Bíblia atualizada e muito bem conhecido como a Grande Comissão. Vale lembrar que esta não foi a única comissão dada por Jesus a nós. Há muitos outros ensinamentos, muitas outras ordenanças que Jesus delegou a nós. Na verdade, nem foi a última palavra de Jesus antes de subir aos céus. O livro de Atos relata a conversa de Jesus enquanto ele subia aos céus, juntamente com os seus discípulos. Então, nós temos aqui uma das comissões, conhecida como a Grande Comissão, porque fala da evangelização. E é o que vamos tratar hoje, o que é evangelizar. Antes de iniciar ou de estudar o texto, aprofundar um pouquinho e tirar lições desse texto para nós, eu quero citar 3 erros comuns que as pessoas costumam cometer quando pensam em evangelização. 3 erros comuns. O primeiro erro é achar que evangelizar é função dos pastores e dos líderes. Ou seja, um grupo que foi ou escolhido pela igreja, nomeado pelas igrejas, para que assumam a responsabilidade do trabalho, ou pior ainda, aqueles que foram contratados para executar este trabalho. Então, muitos descansam neste princípio de que evangelizar é responsabilidade apenas da liderança da igreja. Não é com certeza o que lemos na palavra, nem neste texto e em nenhum outro texto das Escrituras. Segundo erro comum, e aqui falando diretamente a nós presbiterianos, é o que nós podemos chamar de a doutrina da predestinação. Muitos podem pensar assim: bom, se Deus vai salvar quem Ele quer, da maneira como Ele quer e quando Ele quer, por que eu preciso evangelizar? Se Ele vai salvar mesmo, então qual é a minha responsabilidade? Bom, vale lembrar que realmente Deus vai salvar quem Ele quer e não quem a gente falar. Mas há vários textos da palavra de Deus, começando com o apóstolo Paulo, quando ele diz que sobre ele pesa a responsabilidade da pregação, e ele chega a dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Devemos lembrar que evangelizar é uma ordenança de Jesus. Então eu tenho que pregar o evangelho porque Jesus está mandando eu pregar o evangelho. E tenho que lembrar das palavras do profeta Ezequiel, quando ele diz no capítulo 3 da responsabilidade pessoal do arauto do Senhor. Lá o texto diz que se você receber de Deus a ordenança para pregar o evangelho para alguém e você evangelizar aquela pessoa e ela morrer e for para o inferno,
você não vai ser cobrado ou responsabilizado por aquela alma. Mas se aquela pessoa morrer e você não cumprir a sua obrigação de pregar, Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa de você. Ou seja, a questão é a obediência e não a salvação, porque não compete a salvação a nós. Então precisamos pregar o evangelho, mesmo não sabendo quem são os predestinados ou escolhidos. E o último erro comum com relação à evangelização é que muitos acham que evangelizar é simplesmente convidar a pessoa para vir à igreja. Você evangelizou alguém essa semana? Evangelizei. Como foi? Eu estava passando lá pelo comércio, entreguei um folheto e falei assim, vamos lá na igreja comigo? Lá é legal, lá tem um grupo de música legal, lá tem uma boa palavra, lá tem umas crianças bem bonitas, bem educadas, enfim. E aí começa a falar sobre as atividades da igreja. O que é legal, o que é importante. Mas evangelizar não é convidar pessoas para vir à igreja. Isso é consequência da evangelização. Portanto, nós vamos olhar na palavra de Deus e entender na delegação de Jesus, na obra missionária, na obra evangelística, quais são as dimensões desta evangelização. Vamos entender o quão profundo é a evangelização. Então, primeiro, no ensino de Jesus, o que é evangelizar. Na introdução vimos o que não é e agora, diretamente, o que é evangelizar. Primeiro, evangelizar é pregar o evangelho. Não poderia ser diferente, a própria palavra coloca isso. Entendamos o que é evangelizar ou evangelho. Evangelho é a boa nova de salvação. Qual é a boa nova de salvação? Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou para trazer salvação a todos nós. Esta sempre foi a mensagem pura e simples de todo o Novo Testamento. Se você pegar as viagens missionárias de Paulo, se você pegar o trabalho apostólico, se você pegar os primeiros cristãos, este era o cerne, o centro, esta era a mensagem principal na evangelização, Jesus Cristo. A cruz de Cristo, o túmulo vazio, a ressurreição. Portanto, evangelizar é cumprir a ordem de Cristo de anunciar o evangelho da salvação a todas as pessoas. Nós podemos fazer uma tradução, a gente costuma colocar a ênfase desse texto no ide, ou seja, nós temos a responsabilidade de ir. Na verdade, nós podemos aqui entender perfeitamente, e eu vou mais para frente ainda colocar um outro tom da tradução que vale para a gente, mas a ênfase aqui seria fazer com que todas as nações se tornem discípulos, ou seja, a ideia não é apenas ir, mas a ideia é fazer com que as nações se tornem discípulos do Senhor Jesus. Eu quero também enfatizar na ideia de que evangelizar é pregar o evangelho, que o sucesso da pregação, ou seja, a conversão do pecador, da pessoa, não compete a nós. Não somos nós que convertemos as pessoas. Nós não temos o poder pela elucidação, esclarecimento da palavra, ou pelo poder do convencimento humano. Não é essa a função nossa. A função nossa é simplesmente levar o evangelho da graça transformadora. E a salvação ou a conversão da pessoa é obra e função do Espírito Santo. Mas vale lembrar que se não falarmos, as pedras falarão por nós. Se nós não falarmos, Deus levantará outros para que falem e cobrará esta responsabilidade de todos nós, como citamos no texto de Ezequiel. Agora, um detalhe importante no cumprimento desta obra da pregação do Evangelho. Toda a ênfase deste texto recai em uma palavra: autoridade. Olha o verso 18 como diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ou seja, tudo o que acontece na obra da evangelização acontece por causa da autoridade, ou seja, do poder de Deus. Então a obra da evangelização começa no coração do Pai, no poder salvífico de Cristo. Começa na autoridade de Jesus. Jesus está dizendo aos seus apóstolos e consequentemente a todos nós: eu tenho autoridade dada por meu Pai para que
a salvação alcance todas as nações. Agora estou delegando isso a vocês para que vocês possam cumprir esta missão. Então toda a ênfase do texto recai sobre a palavra autoridade. A autoridade de Jesus, recebida por Deus para transformar vidas. E é com base nesta autoridade, neste poder, que nós saímos para anunciar o Evangelho. Portanto, evangelizar é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação com base na autoridade de Jesus. Segundo, evangelizar é integrar o novo convertido à igreja. Olha o final do verso 19 que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizar, primeiro, é pregar o Evangelho. Segundo, evangelizar é integrar o novo convertido à igreja. Bom, algumas questões ainda superficiais com relação ao batismo. Exatamente, não vamos abordar, né, profundamente a questão, mas apenas para a gente entender. O batismo com água não salva ninguém. O batismo com água é um símbolo daquilo que representa o que Pedro vai chamar, o apóstolo Pedro, de o lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, o batismo com água não traz salvação. Não significa que a pessoa foi batizada, que ela é convertida, salva em Cristo Jesus. Temos esta experiência nas palavras de Jesus ou no ensino apostólico de que muitos que fazem parte do convívio da igreja, obrigatoriamente não são salvas. Jesus usa a expressão de que há muitos lobos vestidos com peles de carneiro, ou seja, por dentro ou por baixo é uma coisa, aparenta ser outra por fora. Paulo diz que há muitos lobos vorazes que estão no meio da igreja para perverter o direito e a verdade. Então, o batismo com água, obrigatoriamente, não salva ninguém. Mas não podemos menosprezar o batismo, porque ele traz um significado muito grande. O batismo não é um simples simbolismo, mas o batismo é a nossa identificação com a Trindade. Através do batismo, como diz o texto, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é um simples simbolismo, mas representa a nossa ligação com o Pai. Não somos salvos por causa do batismo, mas podemos dizer com toda certeza que o batismo é um dos sinais visíveis de que Deus tem nos agraciado e abençoado. É por isso que chamamos de sacramento. Vale lembrar o estilo de igreja, o estilo de vida da igreja primitiva. Diz assim o texto bem conhecido da gente, em Atos 2, a partir do verso 41. Diz assim o texto, verso 41, Atos 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra, logo após o sermão de Pedro, no começo da igreja cristã. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra, depois da pregação do apóstolo Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram batizados e passaram a fazer o quê? E aí o verso 42 em diante vai dizer como viviam aqueles que aceitaram a palavra e foram batizados. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada uma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Portanto, evangelizar é integrar o novo convertido à igreja. Ou seja, a partir da aceitação da palavra, a partir da aceitação de Cristo, a pessoa era batizada e passava a fazer parte da comunidade cristã, da família da fé. Vamos pensar um pouquinho como funciona hoje o batismo nas nossas igrejas, independente da placa ou denominação.
Você já parou para imaginar que se uma pessoa vem na igreja pela primeira vez como visitante e diz, eu quero ser batizada, será que ela é batizada a primeira vez que ela entra na igreja? É evidente que não. Ela precisa passar por um processo, pelo menos frequentar um pouco, dar provas da sua conversão, realmente dar testemunho de que é uma pessoa transformada, convertida. Em muitas igrejas, em quase todas elas, o caso da nossa, precisa conhecer a doutrina da igreja, participar de um curso de discipulado, de treinamento, de conhecimento da doutrina. Ou seja, é natural que ela, à medida que aprenda um pouco sobre a igreja, sobre a palavra de Deus, ela também conviva um pouco com a comunidade da fé. Aí sim, dando provas da aceitação de Cristo, ela pode se tornar membro da igreja. Na verdade, quando Jesus diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo para que aquelas pessoas que haviam aceitado a Jesus pudessem fazer parte de uma mesma família, que passasse a ter o mesmo Deus como Pai e todos como filhos, como família. Evangelizar, então, é ensinar os primeiros passos da vida cristã. Em evangelizar é ensinar o beabá da fé e da maturidade da vida cristã a todos aqueles convertidos. Em terceiro e último lugar, evangelizar é ensinar o novo convertido ou discipular. Falamos que evangelizar é pregar o evangelho. Segundo, evangelizar é integrar o novo convertido à igreja. E agora, em terceiro, evangelizar é ensinar o novo convertido na família da fé. Ou o novo convertido é discipular, você fazer um trabalho com ele de discipulado. Nota como diz o verso de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus está dizendo aos seus discípulos: o que eu passei para vocês ao longo desses 3 anos, o que vocês viram eu fazendo, o que vocês ouviram eu ensinando, agora está na hora de vocês levarem adiante tudo que eu ensinei, tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram. Vocês têm que passar isso adiante. Evangelizar é ensinar o novo convertido os primeiros passos da vida cristã. Vale enfatizar aqui que quando Jesus fala em ensinar, Jesus nunca deu um ensino ou uma instrução sem que ele mesmo não pudesse cumprir. Então, tudo que nós temos na palavra de Deus foi totalmente possível de ser obedecido. Ou seja, a palavra de Deus está aqui para ser cumprida. É evidente que não seremos perfeitos como Jesus, longe de nós. Mas podemos buscar a perfeição como encontramos em Jesus. Portanto, esse é o grande desafio, primeiro para a vida cristã e depois no trabalho da evangelização, do ensino e do discipulado ao novo convertido. Vale ainda lembrar que o ensino de Jesus nunca foi um ensino no sentido de transmitir uma informação. Não era essa a preocupação de Jesus, aumentar o conhecimento teológico e religioso das pessoas. Jesus queria, na verdade, treinar a conduta das pessoas. Jesus não estava preocupado em corrigir opiniões religiosas. Jesus estava preocupado em corrigir vidas, em transformar vidas. Então, o ensino de Jesus não era mera transmissão de informação, mas era, na verdade, uma transformação de vidas. Jesus veio para transformar. Esta era a ênfase do ensino de Jesus, o que deve ser a ênfase do nosso discipulado e do nosso ensino aos novos convertidos. Note, novamente, que a ênfase está no fazer discípulos. Embora o Evangelho de Marcos coloque de uma forma mais resumida como o evangelista Marcos relata o seu evangelho, o menor dos 4 evangelhos, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mateus, de uma forma mais clara e mais detalhada, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou tenham a preocupação e a responsabilidade de fazer com que cada nação se transforme em discípula de Cristo Jesus. A ideia é a seguinte: imagina uma mãe que acaba de ter um bebê, ok? Esta mãe acaba de ter o bebê. Aí ela diz assim: já fiz a minha parte. Carreguei 9 meses no ventre, passei as dores do parto
e a criança nasceu. Agora, bora para outra. Vou em frente. A criança já nasceu, ela que se vire e eu vou viver a minha vida. O que você acha que vai acontecer com essa criança? Esse bebezinho vai morrer. É evidente que vai morrer. Por quê? Porque não é assim que funciona. Você não pode gerar um filho e abandonar esse filho e falar, bom, agora você vai caminhar sozinho. Alguns animais são independentes, já nasce, já andando e já indo para frente. O ser humano não é assim. Agora, se nós não fazemos isso com os nossos filhos biológicos, por que nós fazemos isso com os nossos filhos na fé? Evangelizamos, falamos de Jesus a eles, eles aceitam a Jesus e agora nós falamos, agora você pode caminhar sozinho, que você já aceitou a Jesus, eu vou embora para outro e você pode continuar. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, façam discípulos. Ou seja, há uma responsabilidade da nossa parte em trabalhar com essas pessoas que acabaram de aceitar a Jesus, para que elas possam compreender o evangelho transformador, a graça de Deus. Quantos que aceitam a Jesus e ainda continuam lutando com jeitos, com palavras, né, palavrões, com histórias, com vícios. As pessoas aceitam a Jesus e ainda estão lutando com seus vícios. É preciso um trabalho de discipulado, de oração, de acompanhamento. É importante que a gente ensine, leia a Bíblia com a pessoa, visite a pessoa, passe na casa dela para trazer para a igreja. Importante é que ela faça parte deste processo todo de santificação que sucede à salvação em Cristo Jesus. Evangelizar, então, é ensinar os primeiros passos da vida cristã. Bom, vimos pelo texto da palavra de Deus que evangelizar é pregar o evangelho, ou seja, falar das boas novas de salvação, é integrar o novo convertido na igreja e é ensinar ou discipular o novo convertido. Don Richardson conta uma história muito interessante de que numa tribo da Indonésia, os nativos faziam uma cerimônia um tanto quanto estranha, mas muito ilustrativa a respeito da religião e principalmente do perdão dos pecados. Eles, num dia do ano, eles se reuniam na praia, à noite, com lanternas, ele chamava de lanternas, que na verdade eram tochas acesas, e cada família fazia um barco de madeira, que pudesse flutuar no mar. E as famílias levavam, então, uma tocha, que era a lanterna, o barco feito e uma galinha. E depois do cacique, né, do pajé da tribo, trazer ali algumas palavras que Dom Richard diz não entendia muito bem, cada um ia até o seu barco, colocava aquela tocha amarrada, colocava aquela ave, dizia algumas palavras e soltava aquele barco para o mar. Depois, se perguntasse para cada família o que cada um colocou ali naquele barco, o que representava ali, todos eles diziam a mesma coisa. Eu coloquei ali todas as coisas ruins, todas as coisas feias, todas as coisas que são erradas que eu cometi para que fosse levado embora. Embora a gente saiba perfeitamente que esse tipo de cerimônia não perdoa o pecado de ninguém, porque quem perdoa é só Jesus Cristo e pelo sacrifício, mas essa experiência deixou muito claro para todos, para Dom Richard, para todos nós, de que Deus colocou no coração do ser humano uma necessidade desesperada de fazer o correto e abandonar o que está errado, de se desvencilhar do mal, mandar o mal embora, para que a gente possa ficar apenas com o que é bom. E aplicando isso à palavra de Deus, nós sabemos perfeitamente que Jesus é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados, para afastar o mal de nós e fazer com que a gente não apenas pratique o bem, mas que a gente seja bom aos olhos de Deus. O mundo está sedento de pessoas para conhecerem a verdade transformadora. Ainda mais na época de pandemia.
você sabe muito bem, estamos usando este canal que aumentou drasticamente o número de lives religiosas e não apenas o número de pessoas que têm transmitido a palavra de Deus, como também o número de pessoas que têm buscado, procurado ajuda religiosa em tempo de pandemia. O mundo está sedento, está carente, está necessitado. É natural do ser humano se agarrar em algo muito maior do que a sua própria força. E nós, como cristãos, sabemos que Jesus é este poder transformador que pode gerar a esperança de uma vida nova e eterna com Cristo Jesus. Um animal é resultado do cruzamento de 2 outros animais da mesma espécie. Ou seja, ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. É a nossa responsabilidade. Nós somos ovelhas do bom pastor. Estamos aqui para gerar ovelhas. Jesus enfatiza bem a ideia de fazer discípulos. Sabe o que é discípulo? Discípulo é um seguidor, é um aluno. Discípulo é alguém que copia o seu mestre. Jesus saiu pregando a palavra, anunciando a salvação, fazendo o bem. É a nossa responsabilidade. Somos discípulos de Jesus, devemos fazer o mesmo. Pregar o evangelho, as boas novas de salvação, integrar o novo convertido à igreja e ensiná-lo a caminhar os primeiros passos da vida cristã. Isso é evangelização. Que esta disposição esteja presente no nosso coração e faça parte do nosso cotidiano, para que o reino de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus cresça, que o nome de Deus seja honrado e para que nós possamos, diante de Deus, cumprirmos a missão que Ele delegou a todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ensine da verdade e da palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de podermos abrir a Tua palavra, de estudar o Teu Evangelho e sermos desafiados a levar a mensagem de salvação, da salvação de Cristo, da transformação das vidas pelo Evangelho da graça, a todas as pessoas ao nosso redor. Começar, ó Deus, das pessoas próximas a nós, quem sabe dentro da nossa casa que ainda não conheçam o Senhor, parentes, amigos, vizinhos, pessoas que conhecemos, que trabalhamos, que estudamos, pessoas que encontramos pelo caminho. Nos dê a graça de pregarmos o Evangelho, de integrarmos essas pessoas à fé e de discipularmos, ensinarmos o Evangelho transformador da graça do Senhor. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. O meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul